unidades. Se a gente juntar todos eles, a gente consegue fazer, nesse caso, um carro, né? Então, essa seria a nossa aplicação e a gente vai dividindo em componentes. Então, quando que a gente vai fazer um componente? Quando, se for usar em mais de um lugar. Quando você usar mais de uma vez, já é um bom sinal para você fazer um componente, né, na sua aplicação. Ou... Nossa, tá fazendo um monte de barulho aqui, peraí. Vou parar de... Enfim. E aí a gente vai quebrando a nossa aplicação em vários pedaços para ficar mais fácil também de dar manutenção, a gente fazer teste que o Leison que for dos testes aí. E enfim, antes da gente continuar, vamos fazer a instalação do Angular aí na máquina de vocês, para a gente conseguir criar os projetinhos e ir falando mais fácil. Todo mundo tem o Node instalado? A máquina? Se falar que não, eu sei que não fez exercício, hein? Sim, tá instalado. Então, beleza. Ó, vou mandar aqui no... Na verdade, eu vou compartilhar minha tela de novo. Ju, quando você fala o Angular instalado, você está se referindo ao CLI dele, né? Isso. Beleza. Então, ó, esse daqui é a página do Angular, de toda a documentação. Ela vai ser a melhor amiga de vocês, até vocês desistirem do Angular, ou desistirem de desenvolvimento. Então, aqui tem tudo, né? Todas as diretivas, componentes, tudo que você precisar fazer com o Angular, teoricamente tem aqui. Ou pelo menos uma base do que você precisa fazer. Então, ó, vou... Uai. Então, se a gente clicar aqui, né, em começar, ele vai dar certinho pra gente o que tem que fazer para fazer a instalação. Então, no caso, ele fala que tem que ter o Node, né, instalado, todos temos. E aí, para instalar o Angular, o CLI, o que é o CLI? É o Command Line Interface. Então, tudo que a gente fizer, dá para fazer por algumas extensões no VS Code, mas é tudo linha de comando, né? Que facilita muita coisa para a gente não ficar criando coisa na mão. E aí, para instalar, é só digitar isso daqui no terminal. E como temos ali o "-g", ele significa que você está instalando este pacote, que no caso é o Angular CLI, globalmente. Então, tem coisas que a gente instala por projeto, né? Você criou o seu projeto, instalou alguma biblioteca, e tem outras coisas, por exemplo, o NPM ele é instalado globalmente, o Angular também globalmente, não vai ter que ficar instalando toda hora, não tem condições, né? Então, rodem aí, eu vou esperar pra gente ver se não vai dar nenhum problema. Aí, quando todo mundo tiver, a gente continua. Quem não tem? Tá rodando aqui. Tá, ele demora um pouquinho mesmo, tá? Terminou. Já? Tô brincando. O meu já terminou. Porra, que isso, hein, velho. Ah, o meu também. É rapidinho, é 240 px. Ah, perguntou aqui. Não, pera aí, o meu não terminou não. Tá no yes ou no que agora. O que ele falar tá não. perguntando? Pronto, foi. Terminou. Queria falar não, mas João Vitor tem computador quântico, tá? Ó, o cara, velho. Então, beleza. Tá todo mundo com ele instalado já? Sim. Sim. Então, beleza. Então, aí, seguindo, ele já fala
certinho como cria, né, o primeiro projeto. Ou qualquer projeto, né, não precisa ser o primeiro. Então aí você vai lá na pasta, ó, vou dar uma dica para vocês. Claro, se vocês não souberem ainda, né. Se vocês derem por direito, já dá para abrir o terminal daqui ou abrir o CMD direto na pasta projeto. Eu aconselho ter uma pasta fixa de projetos para vocês não ficarem procurando as coisas depois em qualquer lugar. Tem uma dúvida. Diga. Tô curioso aqui querendo saber se o microfone do Lucas Reis hoje vai funcionar. Ó, o cara, velho. Tá normal aqui, ó. Ah, agora sim, hein? Tô só observando. Ah, beleza. Então, beleza. Então, aí é bem. Oh. Então, é bem simples. Tudo que a gente for fazer com o Angular, sempre vai começar com NG. Então, se a gente digitar aqui NG no terminal e der um Enter, ele vai mostrar tudo que dá pra gente fazer com todos os comandos disponíveis, né? Tem com NG. Então, pro momento, a gente vai Acho que é NG precisar. Help, né, não? Mas ele funciona também. Ah, Só o NG. Que o meu demora um O pouquinho. help ele mostra os detalhes do comando. É mesmo? Mas de quando você passa o comando, tipo, você fizer ng Ah, build menos help, é. aí ele vai dar os detalhes do comando de build. Entendeu? Aí, ó. E aí também dá pra. Ele mostra, né, as opções. Dá pra colocar em seguir. Então, por exemplo, você vai criar um componente. Você pode colocar algumas opções de preferências que você quer para criar aquele componente. Então, no caso, a gente vai criar um novo projeto. Então, ng new, tá dando para ver? Tá pequeno. E o nome do projeto. Aí isso demora um pouco. Demora mais do que instalar, pelo menos no meu computador demora. Aí vocês podem ir criando aí também. Não, desculpa, é NG o quê? ngnew. Vou mandar aqui no Fechou. chat. Uma pergunta, Ju. Não poderia fazer isso direto do console do Visual Studio, não? Pode. Dá pra fazer assim, é costume. Eu costumo fazer por aqui. Mas não tem problema não. Eu só falo uma coisa. Quando você precisa dar um restart ou fazer alguma coisa no VS Code, se estiver rodando aquele terminal dele, não fica muito legal, não. Dependendo do que os comandos que você for rodar. O Gleice que já passou por isso aí, ó. Eu já perdi só umas 3 horinhas só, tentando descobrir o que tava dando de errado, por causa disso daí. hoje de manhã eu mandei pro Glade sim, probleminha que eu tava enfrentando. Era exatamente isso aí. Então, dica minha, eu não recomendo executar o servidor terminal integrado do VS Code. Só uma dica. É pra evitar merda.
Eu antes fazia assim, eu não gostava de quem rodava no terminal separado, não. Até o dia que eu tive problema. Aí eu não gosto de rodar terminal integrado mais, não. Isso eu achava estranho quando eu rodava. É. Não sei se você já Ah, teve esse pra equipe problema, Code Ju. aqui, você já vai direto pro VS Code também, né? Não, nunca tive problema. É uma Quer dizer, bosta. depende de qual o problema, porque às Por, vezes a gente fica lá, né, restartando toda hora. porque aquele Ctrl Shift P Reload que você faz no VS Code, ele não derruba o servidor. Não. É uma bosta isso. Até se você descobrir que isso não derruba o servidor, você fica dando reload lá igual um retardado. E o seu negócio lá com informação desatualizada. Depois de instalado, a gente vai rodar o servidor. Vamos. Ele não deveria ter feito as perguntas já? Fez, velho. Se eu queria botar a routing Qual a e o versão do SSS. seu. Qual a versão do seu CLI, Ju? Onde eu olho isso? NG-V. NG menos. V. Nossa. Vai, tá falando aqui que esse comando não tem não, Gleice. Uai, não? Coloca traço version. Véi, tá me tirando. Será que não precisa do menos? Tem o NG version, que é o V. Não, dá só NGV, sem traço. NGV. NG espaço V. Angular série I. Isso, Tá é porque aqui é isso mesmo. 12.2.5. Quando é V, tem menos, tem não. Tem não, é. Meu irmão funcionou, Ju? Uhum. Com menos Chama menos não NG funciona não. Help. Chama NG Help aí, Ju. Aí você vai ver como é que faz no seu. Talvez se a versão tiver. Mas a Ju tá na pasta projetos também, aí não funciona não, é. É, ué. Eu tô na Ah, é, pasta tem que do dar um- negócio. Então CD Mas se o meu Angular Você quer é olhar do global, go- ele deveria. Você quer olhar do global, né? Aí, deveria. do global deve ser menos version. Então, mas também não funcionou. Ou Deve dá ser só, menos menos ou V. só NG version escrevendo, sem o menos. Ó, eu só sei que o V funciona, hein, no meu aqui. O meu Então, mas não tá instalado funcionando nada. Ô Mas Ju, o tenta meu- menos V. O seu Angular tá instalado global? Global? É, tá instalado, Ju? Porque tá falando ali que ele não tá achando ele não. É, o meu tá instalado global e NGV funciona. O meu tá instalado. Até desenhou o negócio do Angular aqui. Something went really wrong. Ai, ai. Tá vendo? Ele não Eu funciona. acho que eu sei por que, Zé. É um negócio que eu mais gosto de mexer. Variável de ambiente. Mas ele sempre funcionou. É o computador que eu faço tudo. Acho que o Variável. computador tá cagado. Pode ser isso, tá? Já rolou essas treta comigo. É o computador que não roda o clear lá no meu commit. A gente ainda não descobriu o que é. E o seu não perguntou, fez aquelas perguntas lá, é por causa da versão do seu CLI, que deve estar antiga. Ele deve estar com 9. Tanto que lembra que o projeto você que atualizou? Então é isso mesmo. Aí nessa versão aí não faz aquelas perguntas lá, não. Ai, gente, mas sempre fez. Eu já dei essa aula aqui antes. Ai, ficou conformado com essas coisas. Agora foi. Agora Version estão todos. 12. Agora Ai, que saco. NG Update que você fala, né, Christian? Eu duvido você dar esse comando aí, se você entrar num projeto que tiver tipo na versão 8. Aí Nossa. você dá esse comando aí. Mas aí tem blockchain de uma versão pra outra, né? Ah, não, desse jeito que você escreveu ali, você já pode ir direto pro RH. Ó, o cara, velho.
O de vocês que tava criando o novo fez as perguntinhas? Uhum. E vocês responderam qualquer coisa? É, eu botei o root e o SCSS. Muito bem. Tá bem treinado já. O Christian pode fazer qualquer pergunta pra ele aí que ele tem que saber. Tive um bootcamp aí de 6 horas com Não, o ex aí- dele. Esse aí pode saber. Tô apanhando aqui, viu, mesmo. Não, assim que é bom. Se tá apanhando é porque tá aprendendo. E eu tô querendo saber como que eu vou só fazer aquele negócio lá que eu te falei. Não, aquilo ali a gente olha depois, ó, vai ser facinho. Fechou. Ô, velho, sei que o povo do meu grupo ali vai ficar pé da vida, velho. Não tô conseguindo entrar no Teams, não. Ô, pessoal, inclusive eu tô aqui em outra aula também, tô em 2 aulas simultâneas, aí qualquer coisa, se eu não responder, é porque eu tô respondendo lá na outra Cara, aula. velho, dando 2 aulas e eu não consigo. Tô tendo segurança cibernética aqui agora também. Eu quero ver você ter aula de estrutura de projeto e não usar quando você estiver trabalhando. Assim que é bom. Ô, véi, que site bonitinho esse aqui com Angular cria, hein? É, põe a logo dele aí em uma porrada de Série estilos, Documation. estilos inline. Ah, mas o site é bonito, é. Ô, Eu Ju, desisto. veio uma dúvida aqui, na hora que, lá no próprio Angular, na documentação do Angular, tá a iniciar o projeto, você coloca NG New, aí tem My App, tá em Kebab Case. Esse é o padrão de criação de projeto? É. Eu não vi Não pode explícito em lugar espaço, nenhum, né? só tá assim, né? Eu não vi explícito esse padrão aqui no site. Tanto para projeto quanto para pasta. Nome Sim. de pasta, Tanto nome que de se você- arquivo. Tanto que se você não colocar assim, dependendo de como você coloca, ele dá problema pra dar o build. Por conta do nome. Que fica lá no. Ó, o meu não fez as perguntas de novo, mas ele deveria fazer, né? Se você quer fazer. Você já quer colocar o arquivo de rotas. Sempre escolha um sim, porque você nunca vai fazer uma aplicação que não tenha mais de uma página. Então coloquem sim. E aí o estilo de CSS, vocês podem colocar o que vocês preferirem. Mas eu aconselho colocar o SCSS, que é o melhor para usar. Até mesmo se você for usar só CSS normal. Coloca o CS, porque no dia que você for migrar, já tá pelo menos com arquivo. Você não vai ter trabalho de trocar. E o CS também você só aprende usando. Ou nem isso. Tô brincando. Não, é porque tem gente que usa e não aprende também não. Não, aí Olá, tá tudo fazendo bom? força. Usa o CS, só que só usa coisa de CSS. Eu conheço gente que mexe com CES. Eu sou uma dessas pessoas. E é o que você fala, né? Então, beleza. Tô entrando aqui na pasta do meu projeto. Aí, pra quem não conhece, se você digitar code, espaço, ponto, ele já abre o VS Code no projeto certinho que você quer abrir. Isso para quem aceitou uma determinada opção quando estava instalando o code. Porque tem gente aí que desabilitou isso aí uma vez aí, fi. Pra colocar isso aí de novo. Tinha que instalar os novos. De code. Não é não, Zé? Ah, o cara, velho. Esses caras que gostam de ficar desativando essas opções legais, gosta tipo assim, não, eu que gosto de configurar. Desativa pra você ver. Principalmente sem ler, né? Ou clica yes, always. Clica no. Sempre tem um botão always. Next, Always forever. Nem você desinstalando, aí você que não vai no arquivo de registro pra você ver ou na configuração pra ver se não volta não. Às vezes formatando o computador também dá certo. Bom, então, antes da gente falar sobre a estrutura de pastas, para a gente rodar o projeto, né, ele já vem
com algo feito, eu vou mostrar para vocês. Então, para fazer o build, né, e executar, ng build traço o ou traço open. Uai, você quer fazer Não é build não, gente. É, eu já ia falar aqui. Você quer fazer open no build? É o NPM na vida, né? Enfim, aqui ele só dá o build e não abre no navegador. Tanto que se você colocar lá, ele não vai acontecer nada, né? Colocar localhost, 4200, ele não acontece nada. E aí, para abrir no navegador, ngserve, só que ele já abre direto, ou sem você coloca o localhost lá no navegador. E Ô, sem Ju, nada, ele não faz nada. eu Dica. tenho uma dúvida ainda no comando passado, que foi ali o ngbuild. Quando você rodar ngbuild, ele vai buildar nas dependências de produção ou de desenvolvedor? Por padrão, se eu não me engano, é desenvolvimento. Se não Ah, não passar o sei. menos prod lá, eu não sei se alterou com essas atualizações do Angular. Você sabe, Zé? Sabe, João? Pra mim, até hoje, é build de dev, quando você dá sua NG build. E menos Que tem prod dois builds. É Isso. build é o de mais- dev e não minificando os arquivos. Não, beleza, fechou. Gerando até aquele mecanismo lá pra debugar. Uhum. E só uma observação também que praticamente todos os comandos que a Ju vai mostrar e fizer tem a versão abreviada. E é sempre a primeira letra, geralmente, né? Então, se você fizer só NGB, já faz build também. Beleza. Aí a primeira é sempre mais devagar, sempre. Não é devagar que fala, né? Demora mais. Ele vai fazendo build de tudo que tem. E aí depois. Só porque eu falei que ia demorar, ele vai rápido. Nossa, não tô gostando disso. É só pra você passar vergonha, ué. Gente, do começo ao fim de sala. Enfim. Então aqui, né, ele já traz por padrão daqui que vai para documentação e fala até como você pode gerar um componente, etc. Mas a gente nunca usa isso, né? Só para deixar bonito mesmo. Um comentário aí sobre o que os meninos falaram aí, tá? Utilizar a flag menos prod já tá depreciado, tá? Então não é recomendado fazer isso, ó. É recomendado usar agora o menos configuration e passar a configuração de produção. Que Acabei bom. de pegar da doc aí, ó, pra quem gosta. Uai, que isso, velho? Ué, do jeito que você gosta, hein? Usou menos prod, dançou. Aí você usa configuration e digita production. Prod, Na verdade, o nome que você bota lá no arquivo de configuração, né? Velho, não gostei disso aí não, hein? Muitas letras. Os caras criam um atalho e depois eles... Mas o configuration você pode fazer "-c". Configuration? É? Aí você coloca "-cp". Não, aí não funciona não. Aí tem que ser "-c" igual prod. Não, ele tem que ser "-c" e p depois, né? "-cp", né? Não tem isso aí, não funciona não. Não, tem que aceitar, ué. Isso aí que Não. evoluir, isso aí tá desevoluindo, tá? Aceita não. Então menos prod, dançou. Dica. Cria comando Deprecated. npm e já era. Essa é assim que eu resolvo meus problemas. Bom, então falando um pouco sobre Eu ainda a tenho estrutura uma do Angular. dúvida. Pode Ali falar. na hora que você fez o build, ele gerou alguns arquivos lá. Você poderia me explicar quais eram? Ele passou lá vendor, alguns outros lá. Sim, a gente vai passar por eles, por todos Ah, eles. beleza. Tá afobado. Calma. Calma, respira. Eu não vou passar por todos, vou passar pelos principais, tá? Então, aqui o package JSON, ele tem as informações do seu projeto em questão de dependência, scripts, qual é a versão, o nome do seu projeto. Então,
Aqui tem o nome que a gente deu, né, na criação. A versão, isso daqui é usado mais quando tem DevOps envolvido, né, que vai gerando lá as margens, aí dá para usar aqui a versão. Esses scripts são do NPM, né, então se a gente der um npm start, ele vai rodar esse comando, que é o ngserve. Se der o npm build, vai dar o ngbuild. Então, só vou mostrar aqui para vocês. E aí, npm build. Logo em seguida, ele já mostra qual que é o comando que está sendo executado. Ué, Coloca no run não pra você ver. ele só não precisa do run quando é o start. O start não precisa. Então, mas o que eu queria mostrar para vocês é aqui. Tá vendo que mesmo dando npm run build, ele mostra aqui qual que é o comando que ele está sendo executado, que no caso é o ngbuild. E aí a gente consegue criar outros comandos. Então, por exemplo, o de lint, que ele vinha antes, inclusive. Não vinha? Esse watch aí já veio padrão, né, Ju? Já veio. Aí, Zé, ó, menos configuration, ó. Você Ó, que não cara, gosta? gostei. Eu vou criar um NG Renato. E aí dá pra gente criar, né, alguns comandos que aí fica mais fácil. Quando a gente quer, às vezes, rodar teste que não for o ng teste ou alguma outra coisa, aí depois é só dar o npm run o nome do seu script. E aí é só o start que não precisa. Se você der o npm start, ele funciona. E aí aqui embaixo a gente tem as dependências, né? Toda vez que instalar algumas coisas, ele vai colocando aqui. E aí a gente tem dois tipos de dependências, as dependencies e as dev dependencies. Então, quando a gente instala aqui as dev dependencies, são só as dependências para o ambiente de desenvolvimento. Então, quando for para produção, ele não vai fazer a instalação. Então, por exemplo, aqui o Karma. O Karma, o Jasmine é coisas de teste. Então, não precisa rodar teste em produção. Então, só ambiente de desenvolvimento. Se não passar no teste, não tem nem por que subir para produção, né? Agora, por exemplo, Angular Animations, Common, todos os pacotes aqui do Angular tem que sim rodar em produção, porque senão não roda nada, né? E aqui ele já vem por padrão, o RxJS, que João Vitor tinha perguntado, né? Vocês estão aí? Gente, falem comigo. Ju, só um ponto interessante aí também de falar, né? Que às Diga. vezes pode vir a dúvida é a questão do TypeScript, né? Vocês podem ver ali que o TypeScript também é uma dependência de desenvolvimento. Porque no final, o Angular vai converter todo o TypeScript que tem ali para JavaScript. Porque o navegador não entende TypeScript, ele entende JavaScript. Então a gente usa o TypeScript somente em tempo de desenvolvimento. No final vai virar JavaScript normal. Por isso que eles falam que ele é um superset, não uma linguagem. Eu tenho uma dúvida. Ai, ai, ai. O Angular ainda ele continua convertendo tudo mesmo, o HTML até o CSS? Ou parou de fazer isso? O Angular ainda continua convertendo tudo? Para JavaScript, ele manda tudo pro JavaScript. O HTML, o CSS, vai tudo pro JavaScript. Eu acho que é tudo JavaScript. Não, não é só arquivo JavaScript, não. O index fica lá normal, HTML. Olha o dist ali. Não, mas e o CSS? Fica. CSS Você, Não, tô falando dos você pode, componentes. você pode escolher, ué, não? Não, é porque nas versões anteriores, que eu me lembro, tipo Angular 9, fazia build. Antes do Ivy que você fala? Isso tem a ver com a Ivy que você vai falar? Não. Não. Ah, então não sei não, se não for. Não tem não, porque antes eu lembro que ele
não é que ele compila, né? Mas ele leva todos os arquivos, tanto CSS, HTML, dos componentes, tá? Do index, o index continua ali. Tudo para dentro dos arquivos JS. Porque quando você vai carregar um componente, né? Ele vai carregar um Mas antes eu não fazia isso, não? fazia. Aí eu queria saber se hoje ele ainda continua fazendo com tudo. Eu acho que ainda hoje é assim, os Ué, componentes mas se eu não fizer isso, como é que você vai acessar o arquivo? Não sei, ué. Essa que era a minha pergunta. Ué. Não, e eu te pergunto, ué. Tudo aí muda. Se não fizer isso, como que ele vai acessar o arquivo? Uai, o arquivo pode estar solto aí, né? Não, mas não tá aparecendo ali. Se não tá aparecendo ali, quer dizer que tá lá dentro do JavaScript. Ah, tá. É porque geralmente o pessoal vai pensar que dentro do JavaScript ali só vai ter o TypeScript que foi convertido. Ah, não entendi porque você fez a pergunta. É verdade, gente. Isso aí, ó. Se quiser, tá falando importantíssimo. Todo HTML e CSS também é mandado para dentro do JavaScript. Isso quem faz é o Webpack, que é totalmente encapsulado pelo Angular JSON ali, que a Ju vai explicar depois, né? Sim. Quem já mexeu aí com Webpack ou com Parcel, o Christian já viu Parcel aí também, meu irmão já viu Parcel. Ambos são bundlers para criar esses carinhas aí no final aí, ó. Para fazer a extração dos arquivos e montar esses bundles final aí que a gente chama. Isso aí. Ô, gente, me dá 2 minutos, eu já venho, rapidão. É bom que dá tempo de fazer pergunta aí agora. O pessoal, Pode principalmente no lapsos de microfone. Pessoal, vocês estão tendo alguma dúvida aí referente ao Angular? Vou fazer pergunta. Essa primeira parte tá tranquilo. Ah, então beleza. Pode fazer pergunta, Igor? Vou fazer pergunta. Eu vou perguntar de novo o que é um componente, hein? O que é um componente aí? Pode falar quem quiser aí. O que é um componente? Meu irmão não vale não. Não vale não. Já respondeu. Quem respondeu não pode responder de novo, não. Pode falar. O componente é uma parte de um projeto. Uma Uma parte de um parte de um projeto. projeto. Uma classe também, uma parte de um projeto, CSS, abstrato. Sim. É mais o quê? Dê mais detalhes. Tá tranquilo. Fica sossegado. Lucas Henrique. Pode falar. O cara, velho, não tá querendo tirar do mudo, não? Ixi. Foi mal, tava comendo aqui. Ah, eu imaginei que eu tava comendo bolo aqui também. O que é um componente? Componente? Não precisa ser termo técnico, não. Pode ser o que você acha que é. Ele é algo que vai realizar uma implementação. Também. O TypeScript também é uma classe, também vai ter Abstrato. implementação. O CSS também vai. Abstrato. Pergunta pro Christian, o Christian tem que acertar. Não. Ô Lucas Reis, fala aí o que você acha que é um componente? Não, Não precisa é ser tipo uma técnico. classe. Hã? Como se fosse uma classe. Como se fosse uma classe. Não, ele. Parte dele é uma classe. Eu ia dar meio certo com essa resposta. Parte dele é uma. É por isso que é ganhar parte de um certo, que seja o equivalente a meio certo. Ô Christian, agora pode falar aí, ó. Se você não tiver na. Não, o Christian, se ele não acertar, fi, Se não acertar, pode ele fazer vai pix, ficar. né? Já pode começar a entrar de recuperação. Não, mas pera lá, ué. Não, de forma técnica eu realmente não vou saber falar. Não é forma Não, técnica, não, Mas não. ele é uma classe também, o pessoal falou, frisou essa parte aí, ele é uma classe, mas assim como a própria etimologia da palavra, ele é algo que complementa algo maior, que compõe o seu projeto, né? Então ele vai Beleza. complementar o seu arquivo HTML ali, por exemplo,
E seu componente ele vai ter tanto a parte HTML quanto a parte CSS, pode ter ou não a parte HTML ou Não, pode ter CSS. ou não o quê? O CSS, por exemplo, pode ter ou não um CSS e o HTML, componente. ele pode ter ou não, ou tem que ter? Tem que ter. Ele vai compor parte do DOM ali, do documento HTML. Ah, tá. Porque se você falasse que não, que era opcional, aí eu já ia te O fazer outra pergunta. o CSS é opcional. Não Ah, necessariamente beleza. ele pode estar utilizando o estilo do global ou de algum importando de algum outro lugar. E se ele não quiser usar do global e sem referenciar o CSS lá no componente, como que faz? Como assim? Como é que faz? Não entendi a pergunta. Não entendeu? Porque lá no componente, na definição, você já criou o componente no Angular? Já? Já. Você tem uma parte lá que você referencia CSS. Isso. Não tem? Que você referencia o arquivo? E se Aham. você quiser Verdade, trabalhar com o mas- CSS e não quiser trabalhar com a referência do arquivo, como que você tá. faz? Aí você pode fazer inline lá. Inline. Se você ainda não quiser fazer inline, tem como? Você pode colocar dentro da inline do HTML, sem referenciar o CSS, fazer dentro do HTML. Eu nunca fiz isso, hein? Que bom, né? Parece ser gambiarra, mas. Mas dá. É, Foco. dá. É. Eles já fizeram isso? Hã? Eu nunca fiz, não, mas eu queria chegar nessa resposta. Não, mas dá. É Eu nunca pouco, fiz isso, mano. é uma forma incorreta de fazer, porque aí você perde a questão semântica do HTML e começa a colocar Exato. estilo lá dentro. Não, mas pra que ser mais aí? Ah, quando você tá em React lá, você não faz, coloca tudo junto? Então, aí que Você nem tá, sabe né? o que que é o quê, você nem sabe o que que é HTML, você nem sabe o que Ó, que é vocês não falam assim não, que a Ju gosta de React, Aí viu? que tá. Não, Mas, não, ó, eu não tenho uma cheira mal, não. dúvida. Eu Vamos tenho deixar uma essa dúvida. alfinetada no ar aí pra galera do IEM. Os meninos estavam falando aí que o Decorator é uma classe. Decorator? Não, falou que é Não, classe. eu falei o que eu tava pensando. O componente é uma classe. Aí por isso que eu tinha falado do Decorator. Eu lembro muito bem que o Gleice falou que entender Decorator seria importante para entender um componente, porque o componente é uma classe que tem um Decorator. E dentro desse Decorator ele traz esse template pra gente, que é o HTML, o CSS e o TypeScript. É, aí você entrou no termo técnico. Não, mas é nesse aí que você me ensinou, você não me ensinou outra. O componente, na verdade, ele vai representar geralmente um pedaço da tela. Essa Geralmente. seria a resposta mais simples. É. Ou você poderia falar que um componente é um arquivo HTML e CSS TypeScript. Também seria válido. Mas Ele só é geralmente. um componente porque no TS dele tem o É um componente. decorator, arroba É, o component. decorator de componentes, senão ele não ia se comportar como. E detalhe, né? Lá tem um objeto sendo passado pro método do decorator, né? E Uhum. ninguém nunca percebeu que aquilo é um objeto. Isso aí é CLH. Ninguém nunca vai Bom, ver que o aquilo é um Christian objeto. sabe que eu mostrei isso aí. Aquilo é um objeto Objeto passado. É um objeto com a propriedade selector, template e styles, não? Exatamente. Só que a maioria. Eu não via isso, eu não sabia, né? Depois de um Eu tempo também, viu, comecei. gente? Quando eu comecei, eu enxergava aquilo, a parte do decorator ali, como se fosse algo do espaço, algo alienígena. Daquele jeito, você sempre digitava daquele jeito ali quando você ia fazer na mão. O professor do inglês que gosta de fazer decorator na mão, componente, tudo mais. Não é só meu professor, não, tá da Ju também. Que Sai fora. a Ju fez Acabou curso com já, ele acabou. também. Ah, Nossa, gosta que também? horrível. Ah, Não, já gosto fez- não, velho. Não, fez na mão ali pra mim já deu preguiça. Uma coisa é você A gente ensinar. faz um negócio. Uma coisa é ensinar, falar assim, olha, tem como fazer na mão, é assim que faz. Beleza, gente, ó, na vida real, não é assim que funciona não. Você vai gerar o componente, né, pelo comando do Angular, ou você baixa uma extensão que vai gerar um componente para você, né, e tudo mais. Né, agora, esse trem de ficar digitando trem na mão, quem gosta disso é quem é programador de Java. Ai, Tipo que eu comentei com um colega meu, eu criei um script de banco de dados que já gera os decorators lá do C Sharp, né? Porque lá eu não gosto de usar, mas lá eles usam decorator, eu tenho que usar também. Atributo, né? Lá pode chamar de atributo. Lá usa aqueles atributos. Eu criei um que já gera os atributos com os tipos
até com o tipo do banco de dados varchar com o tamanho correto, decimal, precisão, escala. Aí Ô, falou assim, cara, ah, aí você vai digitar menos, Zé. ué, aí falou assim, ah, não, eu, como eu sou de Java, eu gosto de digitar mais. Aí outro dia, hoje, né, aí tinha um atributo lá que tava errado, que alguém teve que corrigir. Assim que é bom, ué. Algumas coisas automáticas, elas... Você tem que saber como que funciona, eu não discordo, não. Mas a partir do momento que você sabe como que funciona, não quer dizer que você sempre vai fazer certo também, não. Você vai fazer errado. Nada impede que eu, o Gleison, que a gente tem mais tempo, a Juliana, que a gente tem mais tempo que desenvolve do que vocês, a gente vai fazer alguma coisa, vai sempre, 100% das vezes fazer correto. Às vezes a gente dá uma... come uma mosca aí É, direto, filho. e dança. Às vezes não. É tipo um cara aí que eu conheço, que eu fui na casa dele esses dias aí agora. Ele tava criando não sei o que na chamada do método. Não sei o que era, não. Que tava criando na chamada do método? Ué, Não, pode- sou, eu fui criar um método. Aí eu aí tipo assim, vou fazer um método show nome. Aí eu vou fazer console log Renato. Em vez de eu fazer no bloco do método, eu tava fazendo console log nos parênteses, no parâmetro do método. Ah, eu lembro de. E perguntando ainda por que não tá dando E certo. por que não tá funcionando, velho? Freire arregaçado, não quer identar? Isso aí, quando acontecer com qualquer um de vocês, vocês não ficam tristes não, tá, gente? É normal, de vez em quando a gente dá esses bugs aí. Acontece. Todo dia. Qual que é o nome da extensão, Gleice, Eu tava fazendo isso aqui, ó. que cria componente por comando? Exatamente, velho, isso aí. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, e só uma coisa que eu falo agora, nessa questão dos decorators, eu recomendo fortemente vocês fazerem aquele curso que é muito rapidinho, Mini que a curso. gente mandou uma vez. De TypeScript. Não vai Isso. dançar. Não, vai fazer um mini curso de Anki pra criar os flashcards do curso. Vai dançar, se não saber isso aí. Tipo assim, no começo, sinceramente, eu falo assim, ó, eu não vou exigir que vocês saibam 100% do que tá ali. Tipo assim, você vai entender que ali você tem que colocar tal coisa e etc. Mas te recomendo entender de verdade. Tipo, não precisa ser agora. Agora foca mais em aprender a questão de componentes, como é estruturado e etc. Mas depois vai entender por baixo o que está fazendo cada coisa. Porque te abre muito a mente para novas possibilidades. Isso. Eu tenho uma receita boa pra isso aí também. De 8 em 8 horas você cria um componente durante 7 dias. Depois de 7 dias você vai estar bom pra criar componente. Você vai entender direitinho como funciona. Mas tem que sempre estar criando. Exato. Ó, a extensão é esse aqui. Angular Schematics. Ah, né? Nessa É aí isso que que a eu tô gente falando, usa. não? Nessa aí que a gente usa mais não, Ju. A gente já. Mudou, foi? Agora que eu baixei. Tem um cara que encapsula esse daí. Agora que eu comecei a usar isso. Esse aí, ó. NX Console? NX. Eu sou brasileiro, é NX. Uhum. Aí a banda NX0, NX0, né? NX0. Não, NX0. Aí, ó, não, é Porto English. É igual RxJS. Isso. Meio a meio. Você não pode falar RxJS. Não, é Porto. Quem desenvolve Porto English, quem cria as variáveis metade português, metade inglês, pode. Você tem que Então, eu tô falar fudida. RxJS. Qual que foi aquela palavra lá, Gleice, que você falou uma vez? Não, como que era? Que era um number. É esse daqui ou a extensão? É isso aí. Quero um number. Eu quero saber quem fala controller e quem fala repository. Era Nora Repository. Number? Era Nora Nem- Number, Ju? Não, peraí, deixa eu procurar aqui. Nem em inglês, nem em português tá correto.
Eu falo repositório, velho, o cara. Não, repositório, beleza, lá no lugar que eu trabalho lá, o pessoal tudo fala repositório. E eu não falo não, eu acho esquisito demais, porque dói até os tímpanos. Não, pra Cara, mim aquilo velho. não tem necessidade de ser chamado repositório, não. Isso é porque você nunca criou uma controller. Uma controller, feminino ainda, porque controlador, né, é masculino, ou controller. Mas, né, agora controller, acento agudo, Aí nós vamos entrar num problema muito sério do português, porque tem a controladora também, né? não, mas lá não é controladora, ela é controlador. Aceita, Zé. Aceita que dói menos. É controller. Não, Controller trabalha junto com Facade. é Facade? Facade, padrão de projeto, é Facade. Mas quem diz que controller em inglês tem gênero? Vai tomando aí, ó. Tem, hein? É, tem? The Então me controller. mostra aí. The controller. Vai Me tomando prova aí, ó. então, já que você tem a mãe na Vai, gravidade. aí. vai tomando aí, ó. Não, é The Ô, controller. Ju, esse cara aí. E não e por quê? A Ju me zoando. Números. Não, Números. Olha esse cara aí, velho. pior que ele mandou no grupo e ninguém percebeu. Eu escrevi números aí. Números, eu adorei o Porto conceito. English. Número com números. Que é que você tava falando aí? Que esse cara aí, ele. Muito bom. Isso aí tem. Tem praticamente os esquemáticos de tudo, velho, para criar. Mas ele cria do mesmo jeito? É, botão direito aí e já aparece ali o. Ah, eu tenho que tirar o outro, né? Não, ah lá, apareceu ali, ó. N. Ah, aqui. NG Engraçado que. Generate? Não, engraçado que não era isso aí que aparecia. Não, vê aí, deixa eu ver se é isso aí. Vê se é o NG Generate. Por que o meu apareceu Ah, é essa isso tela mesmo, ó. aí? Aí você escolhe, tipo, component. Aí ele tem mais coisa que aquele outro cara lá também, ó. Aí você preenche esse formzinho aí, ó. E só dá run. Ele consegue criar um novo módulo? Consegue também. Junto com. Se você não passar componente? nada, ele gera no app. No app. Ah, ou não, no você mais quer- próximo. Você quer mudar o módulo que ele vai ser vinculado ou você quer criar um módulo junto com ele? Quero criar um módulo junto com o meu componente. Tem como tem, eu só não sei como é que faz. Que aí é um saco. Você cria o módulo, ele cria uma pasta. Você cria o componente, ele cria outra pasta. É só adicionar o módulo. Se adiciona o módulo, ele já cria um módulo com componente. Não sou, mas ela quer criar o componente e o módulo ao mesmo tempo. Então, você cria o módulo, ele já cria o módulo e o componente. Se Não é isso você não? criar um módulo, ele já cria o componente? Cria, dependendo das opções que você informa lá no console. Ah, faz aí, Ju. Faz um teste aí. Mas que é pelo coisa ou por aqui? É aí mesmo, joga mod. Pode escrever. Já achou. Aí o projeto, aí o nome lá em cima que você tem que pôr, né? Faz um Renato aí. Ah, o cara, velho. Qual a linha de comando que ele gerou lá, hein? Sobe um pouquinho, Ju. Nossa, Ah, ele mas já tá- criou. Não, ele roda só pra ver se não tem erro. Aquele ali é só em memória. Ele só vai executar mesmo se você clicar no run. Mas ele cria rápido mesmo. Então vê as outras opções aí. Aí tem o path, que ele já põe normal onde que você clicou. Root, ou você vai ser daqui é routing bom. module. Essa extensão é fantástica, velho. Tem não, Zé. Hã? Tem No não. outro eu acho que tem. Porque ele não cria um componente com o mesmo nome do... Não, ele vai criar só o arquivo do mod, olha lá o que, olha o negócio ali, ó, o console, create que ele fez ali, ó. Às vezes o nome do schematics é outro. Ah, eu lembro que eu tinha conseguido fazer isso de algum jeito, mas... Eu já fiz Eu isso. vou pesquisar. Eu já fiz isso com o módulo, acho que ele pede quando você vai gerando do modo interativo. Sobe tudo. Agora desce um pouquinho. E esse NG módulo imports como módulo de inglês? Ah, é porque aí ele pode ou colocar É pra ele colocar o common mod no seu módulo. esse... Ô, tonto.
Porque se você gerar um módulo sozinho, ele já vem por padrão como um módulo Angular, entendeu? Aí você pode colocar ou não, porque nem sempre você vai precisar dele. Tá, eu vou pesquisar isso depois. Se eu descobrir, Não, eu mostro. vou descobrir também como é que faz isso aí. Eu Mas- mando no grupo lá. Então, beleza. Calma, vamos voltar aqui. Chegamos em Narnia. Enfim, vamos falar um pouco do AngularJSON. Esse arquivo aqui também, assim, no começo não precisa entender tudo dele, mas tem algumas coisas importantes, né? Então, aqui ele mostra todas as configurações do seu projeto. Existe uma coisa, vou falar, mas nem pesquisem agora, mas dá para você ter mais de um projeto dentro de um projeto Angular. E aí ele fica tudo aqui dentro, todas as configurações também ficam aqui. Mas não recomendo usar porque enche a paciência. Então aqui ele tem o nome, ele tem os prefixos, então vocês vão ver que toda vez que a gente criar um componente, ele vai aparecer. Nesse caso aqui, o prefixo é app. Então, a gente vai gerar o componente Renato. Aí vai ficar app-Renato. Sempre. Sempre vai ter esse prefixo. Aí você pode mudar. Por exemplo, o nome é ngDev, você pode colocar ngd, e aí todos os componentes eles já vão ser gerados com esse prefixo. Componentes e tudo, né? Cara, super recomendado seu projeto ter prefixo, principalmente para você diferenciar os seus componentes de componentes de biblioteca, tipo Material. Sim. É sempre bom ter isso aí. Aí outras coisas. Então, aqui, por exemplo, você vai conseguir ver aonde que vai estar os seus arquivos gerados, né? Então, o output path, que é onde vai ter os arquivos buildados que está na dist, meu projeto, meu proj, né? Então, é aqui que você configura, você pode mudar de pasta, mas não precisa, né? E aí onde tem o index, o arquivo principal, também pode mudar, mas melhor não. Que aí a gente consegue ver onde que tá. Então tá em src, index.html e o main. E os polyfills e os assets também, né? Questão do favicon e a pasta assets. Então, todas as configurações estão aqui, o de estilo também. Se você precisa colocar algum script para rodar em tempo de build, você coloca aqui dentro desse array, né, de scripts. E também o estilo, vocês vão ver que quando, por exemplo, vocês fizerem a instalação do material, o estilo dele vai ficar referenciado aqui, né? Dá para referenciar lá no styles? O material também dá ou é só o bootstrap? Adicionar aí que você fala? Não, adicionar no styles. Porque eu O sei que o bootstrap import do tema que você fala? é. Dá também. Mas quando você adiciona o Material, ele coloca aí também automático. Ele coloca aqui, De mas vez se em for. quando ele costuma pegar pirraça, tá? Não, se você usa o npmi, coloca não. Coloca quando você usa ngEd. Essa que é a diferença. É só os perrengues, né? Até você se tocar disso. Enfim, mas tem essas possibilidades, mas no caso do Material, quando você dá o ngEd Material, porque também já é do Angular, né? Ele coloca o estilo do tema aqui, né? Referenciando lá a pasta dos Node Modules, que a gente já vai falar. E aí tem outras configurações do projeto, de questão de
de produção, aqui os environments, né? A gente tem um environment de desenvolvimento e um environment de produção, né? Que a gente não vai usar a mesma coisa. E em produção a gente coloca só as variáveis, né? Para quando for subir, pegar de variável de ambiente de onde estiver rodando a aplicação. E não sei se vale a pena falar de mais alguma coisa, pra ser sincero. Agora, nesse momento. Vocês querem acrescentar? Ai, O que se eu- ninguém aí tem dúvida, pra Não, mim é isso mesmo. ó, o que eu tenho a falar é o seguinte: a primeira vez que eu vi esse arquivo, eu assustei. Que é muita. Ele tem muitas coisas aí que a gente não entende assim de primeira, mas é aquele negócio, né? Você acessa, você dá uma lida, vê as propriedades, não entende nada, outro dia se abre novamente, Continuar não entendendo né? nada. Continua não entender nada. Tenta fazer algum vínculo desses arquivos aí com outros do projeto. Tem que tentar fazer algumas coisas Cara, nesse eu aspecto, te falo pra porque você que meu conhecimento sobre esse arquivo só aumentou no dia que eu fiz um projeto que eu configurei o Webpack na mão. Aí deu pra entender bastante coisa e associar com esse arquivo aí. Porque esse arquivo aí basicamente deixa mais fácil as configurações do Webpack, que na mão é um parto pra fazer. exatamente. Esse arquivo ele não me assusta tanto, porque como eu estava usando o Parcel e ele já criava um pack JSON, algumas coisas que estão aí eu não te garanto que eu sei exatamente o que está acontecendo, mas eu tenho uma mínima ideia. O porquê de estar declarado desse jeito, porque se você pegar o arquivo JSON package, você vai ver que tem muita coisa lá que segue esse padrão. Tá importando alguma coisa, algum dado, tá passando alguma referência de algum arquivo e por aí vai. O conceito principal desse arquivo aí é tudo que você for mexer aí vai estar relacionado com o build. A primeira coisa que você tem que entender é isso. Que tudo isso aí vai impactar no build. Sim. Então, deem depois uma olhada com mais calma. E tudo bem se não entender nada, a gente deixa. Não tem problema. Então, aí falando um pouco da estrutura de pastas, se você for ver, tem essas três pastas padrões, né? Então, a dist é onde vai ter os arquivos buildados. E aí, toda vez que der o build novamente, ele atualiza os arquivos e coloca tudo aqui. Tá? Depois a gente pode dar uma aprofundada nos arquivos. O Node Modules tem todas as pastas de dependências que a gente tem. Se você for olhar, ela é gigantesca. E é um dos motivos para a gente ignorar, né, quando sobe pro um GitHub da vida e etc. Aí vem a pergunta, né? Por que que eu tenho tanta pasta, sendo que lá no meu package JSON eu tenho, tipo, 20 dependências? Essa é uma boa pergunta. É, pelo fato de uma dependência depender de outra e assim sucessivamente. Exatamente. Então é por isso que fica assim, essa pasta quilométrica de dependências que você vai olhar e fala, pra quê, né? Mas em algum momento tá usando aí, pra alguma coisa. E se algum dia alguém subir ela para o GitHub ou para algum Vai, sistema de vai controle de ficar. versão, não fica triste não, tá? Porque acontece. Isso não é normal, mas acontece. Quem pra pagar? É, E aí a gente tem a pasta source, onde vão ter todos os arquivos do nosso projeto. Então, ele é dividido na pasta app, assets e os environments.
App é onde vão ter todos os nossos módulos, diretivas, files, componentes, tudo que for vai estar aqui dentro. Assets, onde vão ter imagens do projeto, arquivos que às vezes não funcionam se estiver dentro da pasta. E aí vocês vão ficar lá vendo 3 dias porque que não tá funcionando, não tá achando a imagem. Enfim, uma tristeza. Tem uns arquivos também que não fazem parte do assets aí dentro. Alguns projetos às vezes a gente pega, às vezes tem. Inclusive, o que é esse Git keep aí, né, Juliano? Quando você for subir pro Git, ele não sobe pasta vazia. Aí ele vem esse arquivinho pra ele falar sobe aí. Sobe a pasta, mesmo vazia. Ah, esse ó. Agora eu entendi. Eu não sabia isso aí não, hein? Meu, uma vez deu tanta raiva, a gente fez o projeto, a estrutura certinha das pastas, só que a gente não colocou nada. Aí dentro. não aparece a pasta no Não repositório, subiu, né? Aham. não subiu nada. Eu falei, ai, que ódio. Aí, e agora faz sentido o nome, né? Gitkeep, para manter a pasta no versionamento. Exato, porque se não tiver nada, ele não vai subir. Então, faz sentido também, né? Uhum. Mas, às vezes é bom para manter o padrão do projeto. E aqui nos environments, a gente tem o environment de desenvolvimento, o environment de produção. Né, que aqui ele já até vem com essa propriedade de falando qual que é o de produção, né? Se bem que tá no nome, mas caso mude, tem que deixar aqui a propriedade. E aí, aqui você coloca, por exemplo, a sua URL de API, para você não ficar digitando em todos os lugares, você declara a variável. E aí declara aqui e coloca qual o valor correspondente no de produção. Você pode deixar no código a de produção? Pode. Mas não é bom, né? Não, vai ser bom no dia que precisar alterar. Se alterar alguma coisa. O de produção? Não, Ah, não, você tá falando colocar no produção direto, né? Eu achei que você falou colocar o URL direto no código. Não, isso não façam isso, gente. Não, é bom, hein? É bom, né? Pra você depois mexer em 500 arquivos quando ela mudar. Aí aqui a gente tem os arquivos fora das pastas, que é aqueles que a gente viu lá no AngularJSON. Então tem o Favicon, que por padrão ele vem do Angular, que é o que fica lá no navegador, né? Aqui na barra. Não sei como chama isso, barra do navegador? Não sei, aqui. É aba? Na aba. Pronto. É isso. O index HTML, que a gente já vai falar dele. E os arquivos TS, que são os globais, né? Então, vamos falar um pouco mais aprofundado sobre o index. Se a gente tem as rotas e tudo mais, por que a gente roda, teoricamente, se você... Minha fonte não é confiável? Tá falando da discussão lá de gênero, Não, não. aí o povo Ignora, tá, Ju. o povo tá discutindo outra Conversa coisa, paralela. Prossiga. Ô, Zezinho tá Conversa foda, paralela. né? Ju? Eu Prestar fosse atenção você, nisso. eu já Pode taxava colocar esses de alunos. castigo, Ju. Pode Taxa. colocar de castigo. Taxa eles. Oxe, gente. Ó, hoje já tá tudo bugado aqui no meu... Vocês não me ajudam também. Prossiga, Ju, O cara me prossiga. fez uma pergunta e perguntou por quê. Enfim. Então, nossa aplicação Angular, ela é uma single page application. Aqui tá a nossa única página, né? Se ela é uma única página, tá aqui a nossa única página. E quem aqui tá falando que vai renderizar de acordo com a minha rota e etc. As Root coisas ali. na tela. Exatamente. Então, esse AppRoot, ele tá chamando o aplicativo raiz. Aplicativo não, gente. Oh, meu Deus. O componente raiz. Que nesse caso, né, ele já vem criado também
é o nosso App Content. Oh, meu Deus, App Component. Hoje tá tudo ok. Gente, hoje deu tudo errado. Do boa noite Isso ao foi porque tchau. você foi zoar o meu Numberus. Aí por isso que você tá errado. Oh, meu Deus. Beleza? Então aqui a gente tem a estrutura de um HTML normal. Se vocês já criaram uma página para exibir qualquer navegador, é a mesma estrutura, né? A gente tem o doctype, as tags de HTML, o head, onde fica os metas, o título, enfim. E o body, onde a gente chama o nosso app root, que é o nosso app component. E aí, para quem não estava entendendo nada, que a gente estava falando mais cedo, né? Todo o nosso componente ele tem essa cara. Se você criar sem nenhuma configuração especial, ele vai vir com um TS mais de teste, né, que é o spec, um HTML e um CSS. E aí aqui no nosso TS, a gente tem o decorator component, indicando que ele é um componente. E aí aqui a gente passa alguns atributos para ele, como por exemplo, o seletor, que se você for ver, é o mesmo que a gente está chamando lá no index.html, é esse app root. Se eu mudar aqui para qualquer outra coisa, aonde eu for querer renderizar ele, né, eu tenho que mudar o nome. E tem componentes que a gente não precisa do selector. Quais são esses componentes? Na verdade, qual é, né? Esse componente. Essa aí o Christian tem que acertar. Responde aí, Christian. Ô, velho, perdão. Ô, tomei falta, velho, lá na outra aula. É, né? Chamada e não respondi, velho. Mandei no chat. Qual que é a pergunta? Perdão. Qual é o componente que não precisa ter o seletor? Qual o tipo de componente? É, tem alguns tipos de componentes aí que a gente não precisa do selector. Quais são eles? Pergunta. É, pergunta, né? Você sabe essa aí, filho. Ô, eu até fiz um exemplo, mas agora eu não vou lembrar. Ó, vamos lá, vou tentar ajudar. Por exemplo, aqui, eu tenho o meu H2. Eu tenho que chamar ele, podemos dizer assim, a colocar ele aqui no meu HTML para renderizar. Imagina que isso seria um componente. Esse aqui seria o meu seletor, certo? Então, tudo que eu for colocar em um arquivo HTML, eu preciso do seletor. E quando eu não preciso de um seletor? Eu posso ter, não vai dar erro nem nada, mas não preciso. Depois que você falar a resposta, você vai falar assim, ah... Não, véi. Eu lembro de você falando um trem mais ou menos disso com ele. Não sei se era diretivo, alguma coisa assim. Não, não é diretivo, não. Mas você chegou a falar disso daí. Mas a diretiva precisa do selector, não precisa? É, Sempre. diretiva precisa, senão como é que você invoca ela? Não faz sentido, não. Lógico. Ó, eu. Não, até dá pra invocar. Até dá. É, mas não é o objetivo, não. Depois de um tempo você percebe que o computador ele só faz tudo aquilo que você manda. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. E aí, Christian, nada? Não vou lembrar, não. Eu poderia até abrir o projeto, mas não vou Você lembrar, cria não. componente aí, vincula nos negócios aí, pra usar direto aí, ué. Vinculo nos negócios? O cara querendo que eu dou a resposta aí, não, ué. Pipe. Não vou lembrar, mesmo, real, não vou lembrar, não. É, ué. Tá, vamos falar já que tá meio tarde já. Um exemplo é o componente que é uma página. Né? A gente tem De rota. componentes.
Isso. Ah, Agora você entendeu, né? Eita. É porque Sim. acessa pela rota, né? Não precisa É, ser ué. exatamente, ele não coloca em HTML nenhum, né? Inclusive agora que eu vi que ele não criou mesmo. Marcão de rotas, só que saco. Ah, tá bom. E aí, o outro é o nosso template URL, que aí aqui ele tá colocando o caminho do nosso arquivo HTML. E aí também falaram mais cedo que daria pra gente colocar ele como se fosse inline. E aí, vou fazer uma pergunta. Dá pra ter um componente só com TS? Brigar não, gente. A resposta que eu dei pro Blades foi fazer o HTML do professor Guanabara. Quando você coloca o HTML e o estilo, tudo junto. Dá pra fazer, é bom? fazer. Questionável, né? Então, A, por Ju- exemplo, a Ju gosta, principalmente ela que gosta do React, né? Então, pelo amor de Deus, aí as lembra besteiras, né? bastante. Que horror, nossa. Hans que fala, né? E se colocar aspas simples assim, não vai dar não. Tem que ser com aquela de interpolação. Por que que não Não. daria? Porque você vai ter que identar, né? Exatamente. Se eu deixar assim, se for uma linha só, ok. Mas se eu der um enter aqui, já deu tudo É. errado, né? É porque eu ia falar um negócio assim, não é que não funciona. Funciona. É, junto. O é. HTML, estilos e TS. Você quer dizer numa linha só? Se aí tiver só uma linha só de HTML, vai funcionar. Então não é que não funciona, Um funciona. input, por Mas exemplo, se a gente fazer um componente de input, dá pra funciona se for só uma linha. Só que você não vai ficar coloridinho, não. Você que gosta de cor. programador, né? Tá Então a tag não vai ficar coloridinha, não. É bem isso. Eu vou falar por mim. Eu não gosto de template inline, salvo um caso. Vamos ver se vocês conseguem dizer qual. Seria mais tranquilo, assim, de colocar aqui inline para não ter um arquivo HTML. Uma dica, hein? Eu também não Ai, gostava não, até o Gleice me forçar a usar isso aí. É o cara, velho. Não Vamos forcei ver se ninguém é a o usar mesmo, nada, né? não. Eu não. Aí forçou a usar, aí eu fazia arquivo, ele apagava o arquivo e colocava aí. Ué, velho, Então quando deve ser for um a mesma negócio coisa. muito pequeno, não tem por que fazer um componente no HTML. Um input, uma floating label, esses bagulhos são pequenos. Eu tenho uma pergunta. Porque eu particularmente não gosto desses negócios, tipo assim, de quando for grande demais ou pequeno, ou quando for aquilo, quando você deixa muito livre, a gente fica mais sujeito a erro, né? O ideal não seria sempre, até de boa prática, fazer, nem que seja uma tag HTML só, porque se a gente for deixar a livre interpretação assim, a gente pode até fugir do projeto, né? Fugir do padrão do projeto. Não. Eu acho que Tem sempre, interpretação, mas não é zona sempre também, não, hein? é sempre uma palavra muito complicada, tá? É muito tempo. É muito tempo, sempre é muito tempo e nunca também é muito tempo. Mas depende também, não é muito complicado? Porque Não, depende. não, depende de qual condição. É, ué. Ó, esse Segundo, daqui seria diferente de uma tag que nem vocês falaram. Já não é a mesma coisa. ó, eu vou falar como diz o Lucas Henrique. Segundo o Style Guide, né, até a última vez que eu li, até 3 linhas recomendava-se a fazer o template inline. Mas segundo o Gleison, pode mais um pouquinho. É isso, poder mais um pouco. Então eu fico preocupado. Segundo Gleice. Não, Ô, cara, isso véi, aí. eu não. Igual o floating label mesmo que eu falei. No meu projeto que eu fiz, o HTML dele era uma div, um input, uma label. Você vai criar um arquivo pra isso?
Sim. Eu acho que assim, eu não o acho template, necessário. o template vai ser pequeno aí, não vai dar nem barra de rolagem aí. Tipo, o cara tem 4 linhas, 5 linhas. Cara, pode deixar o template aí, velho. Não tem problema não, é. Vai ser Mas até... Pode falar, Zé. é porque às vezes o componente, ele nem tem tanto TS, ele tem pouquinho TS, quase nada. Ele é mais só Isso. de exibição. Então por que que ele pode ter 20 linhas de TS, aí não pode ter, sei lá, umas 4, 5 linhas ou até 10, que não ocupe da barra de rolagem, né? Infinita aí, pra não ficar igual React. Né? Mas se não ficar igual React, tá bom, né? Tem que estar parecido com o Não. Angular. Um outro negócio que eu geralmente... Aí eu falo assim, que eu geralmente não coloco inline é o CSS. Não, Que é, isso aí não dá, não. geralmente é muito difícil do CSS ser pequeno assim, né? Tão pequeno. Um Pra seletor da ser colocado CSS já aí. vai umas 4, 5 linhas brincando. Qualquer coisa que você estiver É, fazendo. aí... De duas uma. Ou não tem CSS, que eu apago. Que aí não tem um arquivo. Que não tem nada. Porque tem gente que faz isso, tá? Cria o componente e deixa o arquivo lá de CSS vazio. Também discordo. Então, se não vai ter, não tem estilo, apaga essa porcaria, velho. Vai ficar vendo um arquivo que não tem nada, só pra você clicar e ver que não tem nada. Então, eu discordo também. Não sei vocês. Se não tem, tchau, né? Ó, vou dar uma dica. Nesse caso, que eu gosto de colocar inline, eu não precisaria do meu seletor. O Raw Outlet. Exato. Aí, Cris, você vai criar um HTML pra ter só essa tag aí? Entendi. Poxa. Porque você não tem, tá importando o módulo de roteamento no app, né? Não. Mas enfim, seria esse o caso. Cara, já Que passou eu tanto por colocaria. isso que... Não, é porque ela respondeu não, só pro negócio de rota Eu lá, não ué. respondi nada. Eu não respondi nada. Foi esse o ponto. Lembra que eu falei? Eu criei outro projeto para tentar responder as perguntas e não fez também. Então, Ai, aí agora, saúde. se não importar na mão, não vai funcionar, não. Né? Não vai. Mas enfim, seria esse caso que eu deixaria aqui, porque é uma página que vai ser só de base para outras. Para mim faz sentido deixar um. Cristi e João Vitor, vocês que fizeram parte aí do intensivão de Angular, Bootcamp. o bootcamp de Angular, qual o cenário que eu utilizaria um componente somente com router outlet? Eu sei lá. Eu não peguei o intensivão todo, não. Eu acabei de falar. O Christian até. E a Jo acabou de falar a resposta e o Christian tem que saber essa daí, senão recuperação. Qual seria o cenário que você vai usar somente ele, o Router Outlet? Não sei Isso, do pronunciar isso. template. Hã? Não, é porque, por exemplo, pelo que o Blades explicou, esse Router Outlet é onde nossa aplicação ela vai realmente estar sendo executada, né? Por exemplo, vamos supor que nossa página ela é composta ali por um menu, um footer, e aí a gente vai ter uma navegação de páginas. Essa navegação aconteceria dentro dessa tag. Ah, tá. Esse é o root. É onde, porque para a gente não precisar ficar sempre renderizando de novo o footer e o menu, no exemplo aqui, né? A É, gente pelo que eu colocaria entendi. ele Pode falar. lá no. Oi? Pode falar. Falar. Ah, tá. Aí a gente, para não ter que ficar renderizando sempre, e, por exemplo, o footer e o menu que são fixos, né? Eles vão continuar fixos lá e o router outlet é onde que a gente vai estar fazendo essa. Não, mas pera aí, o footer e o menu vai estar dentro do Router Outlet? Não, ele vai estar fora. Não, vai estar fora. Hot Vai estar Outlet Mas é então, mas então o que que tem a ver o footer e o menu com o Router Outlet? Como assim? O que tem a ver? Porque a pergunta do Zé foi, como é que é, Zé? Quando que você vai utilizar isso daí? Aí você tá falando É. do footer e do menu, ué? E tá explicando Não, o que é o router outlet. é só para ficar mais fácil o entendimento, né? Pra nem conseguir explicar.
Eu Mas entendi o não, que ele não falou. necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, é só pra pôr meu Uhum, exemplo aqui eu mesmo. entendi. O Route Outlet, na verdade, ele é onde as requisições vão receber ao append, né? Que, querendo ou não, vamos supor, o cara vai chamar lá do outro canto. Ele vai fazer a append nesse cara. Ele que vai ser Que- limpado, ele que vai re- re- atualizar a tela. De quê? Ué, você pode estar fazendo um request na API e renderizando ele na tela. Aí pra renderizar ele na tela dinamicamente, você joga no Não. Route Outlet. Router Mas Outlet ele não é tem onde nada a que vai ver com requisição, ficar não. renderizando as telas de acordo com as suas rotas, não necessariamente com Então, requisição. Ah, agora sim você falou. O Router Outlet é para renderizar componente, não requisição. Baseado na rota, ele vai renderizar um componente lá dentro que esteja de acordo com as configurações que você fez no arquivo de rotas. que pode ser uma requisição. Não. Ninguém ainda respondeu uma pergunta, né, velho? Quando que você cria um componente que vai ter um Router Outlet? Um SPA? Também? Ih, ai, ai. Eu Falar, acho Gleice. que não entendi. Não, eu não sei não. Eu não entendi sua pergunta, eu não, Eu Zé. acho que eu não entendi. Foi a Quando que você pergunta. vai Eu não criar sei um não. componente que tem um Eu Router jogo, Outlet? eu jogo pra Ju. Ué, Não, a Ju que tá lá presente de hoje, ela que responde. Eu não sei essa resposta não. Quando que quando eu você vou criar cria um um Router componente, Outlet? Quando você cria, em qual cenário que você vai criar um componente que nele tem um Router Outlet? Uai, quando for Quando ele for mudar de inline. contexto, Mudar de contexto. Uai, quando for pra Quando você ser um quer- componente de rota, caramba. É pra isso, ué. Aí. Que bosta, mano. Era só pra complicar, só. Ah, velho, Ai, olha o Zé, velho. cara. Não, Isso é o que só que pra esse sair cara do... da sala aí? Não, o que que esse cara da sala aí? Isso é só pra sair do CLH, só. É um Porque quando componente você de quer criar um rota. componente- quando você quer criar um componente que vai dentro dele renderizar uma rota. Um componente de rota. A pergunta só é diferente. Os caras explicou rota, os caras explicou route outlet, os caras explicou request, explicou tudo. Ô Zé, você não tem condição. Mas eu fiz a pergunta do que foi explicado. Aí. Aqui, e eu ainda nem te perguntei o que é o Router Outlet. Nossa, essa daí. Essa Ah, daí, vamos se, lá. essa daí, se bobear até a Ju erra, hein? até eu erro. Eu vou falar pra você que Não, até hoje com certeza. eu vou te falar que até pouco tempo eu não sabia, tá? Eu sempre errei. Se alguém me perguntasse isso um tempo atrás aí, pouco tempo, eu ia errar, ia responder errado. E a gente acha que ele é um negócio que começa com C por causa de um negócio que começa com S. Zé não presta, não, velho. Mas é verdade, né? Não. Ei, gente, pra finalizar a aula, o que que é um Router Outlet? Quem arrisca? Pra vocês ir dormir pensando nisso aí, ó, sonhando com um Router Outlet. Ele é um componente. Eu já falei, se fosse responder que a palavra começasse com C, já dançou. Um serviço? A gente também achava que era um componente. Eu também achava. Eu mais do que falava ainda que era. Eu descobri que não é componente. É um serviço? Não. Ele é um... Não, os meninos iam acertar isso não, porque eles não viram isso aí. É uma ainda. diretiva. Vocês vão ver ainda. Ah. É uma diretiva. E quem que eu tinha respondido errado há pouco tempo atrás? Ó, quem discordar tá discordando da documentação, tá? É tipo componente. Se você falar que componente é uma diretiva com template, Tá certo. Uhum. Um componente é uma diretiva com template. Se você sabe o que é... Então, se um componente é uma diretiva com template, o que é uma diretiva? Pode responder, gente. Não precisa brigar, não. Um componente sem template. Em tese seria um componente sem template, é a mesma coisa. Se vocês entenderem o que é um componente, vocês vão entender o que é uma diretiva. A única diferença da diretiva para o componente é que não tem template. O resto tudo tem.
Não, o resto assim, né? O CSS não Uhum. CSS. E o Router Outlet é a única exceção para esse caso aí. Que ele é uma diretiva que tem um selector É o. de componente, né? É o seletor de elemento, né? É, Mas seletor de você, elemento. mas você pode criar um também. Não, E pode também, pode criar também. você pode criar. É por isso que há muito tempo atrás, quando eu expliquei alguma coisa de Angular, que eu foquei muito no seletor, que eu perguntei pra você, gente, olha, seletor, você quer seletor de elementos, isso aqui não é Angular não, é HTML, né? Quando fala seletor, é HTML, não é Angular não. Se você fala seletor de classe, você tem que saber o que é o seletor de uma classe. Seletor de elemento, da mesma forma. Seletor de... mais o que? Elemento, atributo, né? O atributo. Porque geralmente diretiva tem seletor de atributo, né? Agora, se você não sabe o que é no HTML, se você não sabe o que é atributo, não Morreu. sabe o que é elemento, não sabe o que é elemento, atributo e seletor de classe, aí é cursinho de HTML que tem que fazer para entender sobre seletor. Usar muito Query Selector para fazer. Aí, Christian, ó, seletor de atributo, ó. Exatamente, NG-for, E tem um detalhe nisso aí, né, Zé? Que é um negócio que pega até gente que já trabalha. Que tem muita gente que não sabe a diferença entre seletor, seletor não, atributo e propriedade. Porque Não, o HTML, dentro do JavaScript, ele vai trazer todos os dois. Se o cara não souber diferenciar um do outro, morreu também. não, pois é, mas ainda nesse caso aqui, ainda até que não afetaria tanto, mas a grande chance, você não sabe a diferença do seletor de elemento, de atributo e de classe, muito provável que você não vá saber essa resposta aí dessa pergunta aí que você fez. Então, Sabe, um mas esse que encadia é o o mais. outro. Você não sabe esse que é o mais básico, né? Imagina É, esse daí. esse aí, que eu vou te falar também que eu não sabia muito tempo atrás, eu não sabia não. E não é vergonha falar que não sabe não. Depois que o Gleice me mostrou isso daí, velho, cabeça explodiu na hora. Porque, Ué. Não, eu também, até eu escrever aquele artigo lá, eu não sabia também não. Porque eu. Inclusive, você lembra, Zé, quando a gente tava montando o flashcard, que eu tava explicando o que que era property bind, e eu falando que ele fazia um bind no atributo lá do negócio, aí depois que eu fui procurar, o Arthur tava falando que não era atributo, e realmente não é. Ele faz. Por isso que chama property bind, porque ele faz um bind na propriedade do elemento. A propriedade é o que é renderizado depois que o HTML é parseado. Todos os atributos viram uma propriedade na instância do elemento lá. E o cara só vai perceber isso no dia que ele que ele precisar fazer property bind em uma propriedade que o nome é diferente do atributo. Exatamente. Aí ele Detalhe, vai perceber. se tem alguém que não sabe, bind vem de vínculo. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu não fazia nem ideia do que era, não. E isso não é Angular não, tá? Por diferença de propriedade atributo é HTML. É HTML. Por isso que tem que entender de HTML, manjar um pouquinho de JavaScript, né? E bastante de Google. Ó, pra- quem não souber, eu vou fazer meu merchan. Tá aí, ó. Aí, ó. não sei se é artigo aí expandiu mentes, tá? É isso aí.